Olá, eu sou Daniel Mittelbach e você está assistindo ao Repercute Paraná, uma iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. O tema do nosso programa de hoje é o movimento contra as privatizações no Paraná. Para tratar desse tema, contamos com a presença de Robson Formica, do Movimento dos Atingidos por Barragens, e também Alessandra Oliveira, secretária de organização da CUT Paraná. Alessandra, Robson, sejam muito bem-vindas aqui ao Repercute. Bom, para a gente começar falando um pouquinho, como está sendo organizado esse movimento, Alessandra? O que vocês já fizeram até agora e o que está sendo planejado? Nós tivemos 2 rodadas de visita em todo o estado do Paraná, visitando vários municípios e organizando, inclusive, nas cidades polos do estado, como Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, para trazer a nossa militância, né, as nossas lideranças, para um seminário que vai ser realizado no dia 3 de agosto, na PP Sindicato, aqui em Curitiba. Nesse seminário, a gente vai estar planejando aí como que nós vamos estar organizando o plebiscito. Por isso que ele está sendo direcionado primeiramente à militância. Bacana. E qual o objetivo desse plebiscito, Robson? É criar um canal de diálogo, de discussão, de participação, né, com a população paranaense, né, para a gente pautar e discutir a questão das privatizações, do sucateamento dos serviços públicos, da transferência de renda do Estado para a iniciativa privada. Então, recolocar na agenda política da militância social, dos movimentos sociais, do movimento sindical, esses temas, né, que de alguma forma a gente tem tido um pouco de dificuldade para enfrentar e de forma mais unificada e mais articulada poder recolocar isso na agenda de debates aqui no Estado. Bacana. E quais são os exemplos que vocês poderiam citar para a gente já? O que está acontecendo hoje no Paraná? A gente sabe que o Paraná teve uma longa história aí ao longo da década de 90, né, com muitas privatizações. E como é que está esse cenário hoje aqui, Robson? Eu gostei de uma expressão num espaço, de um debate da semana passada, que um professor do Rio Grande do Sul dizia que o neoliberalismo ele avançou, teve uma onda violenta de avanço, uma certa estagnação depois, e apesar das derrotas eleitorais que essas políticas tiveram, esse modelo de gestão, esse modelo de organizar o Estado brasileiro, ele se institucionalizou. E talvez esse seja o grande desafio dos movimentos sociais, do movimento sindical, de desconstruir essa institucionalização das políticas neoliberais, que hoje são como algo dado e quase que imutável, né? Então a gente vê aqui no estado do Paraná, talvez o exemplo mais claro e mais presente sejam os pedágios, né, as rodovias pedagiadas, em que a transferência então de ativos do Estado, do poder público, para a iniciativa privada. Assim também como há a iniciativa de transferência na questão da prestação de serviços, né, como o caso do Tudo Aqui. Outra forma que a gente vem observando de privatização, de políticas, né, de privatização, apesar das empresas estatais estarem sob o controle, administrativamente, sob o controle do Estado, há uma apropriação na acumulação econômica dessas empresas por parte de acionistas, né? Então, uma transferência de renda de toda a população, de todo o esforço que a população faz em impostos e em pagamentos desses serviços, que é apropriado de forma privada por grupos econômicos que detêm ações dessas empresas estatais, como é a Copel e como é a Sanepar, por exemplo. Ainda dentro do Estado, né, a gente tem a questão da terceirização, da privatização na educação, através do Paraná Educação, onde são terceirizados administrações de escolas e, inclusive, professores, através dos chamados professores PSS. Dentro da saúde também temos, como lavanderias terceirizadas e alguns atendimentos, e, aliás, está sendo gestionado um novo projeto de privatização dentro da saúde, na Assembleia Legislativa. Isso nos causa muitos problemas, principalmente para a população. No caso, em Londrina, que ocorreu uma lavanderia terceirizada de um hospital, teve que parar todas as cirurgias porque o atendimento da terceirizada
não passava e não se podia utilizar as roupas que foram lavadas lá nas cirurgias. Né? É um caos dentro do serviço público. A gente viu recentemente, Alessandra, que houve até uma grande mobilização aqui no Paraná, em 2011, na época que estava tramitando na Assembleia, inclusive, esse projeto das organizações sociais, né, e dessa possibilidade, principalmente na área da saúde, na área da cultura também um pouco. Isso, né, que você citou, por exemplo, já é reflexo desse projeto, das ações dessas OS, dessas organizações sociais atuando dentro do Estado, ou não tem nada a ver? Sim, é reflexo das OS e das OCIPs, né? Que hoje o sistema utiliza 3 modos, né, que de uma certa forma legal, que são as OS, as OCIPs e as parcerias públicos-privadas, né? Inclusive na questão das parcerias públicos-privadas, a última que o Robson citou aqui, Tudo Aqui, esse projeto, além de transferir esse dinheiro de 3 bilhões, de 25 anos, com renovação, poder renovar daqui 25 anos, ele está superdimensionado. Hoje já existe esse atendimento, por exemplo, em Curitiba, nas ruas das cidadanias, e um atendimento na Rua da Cidadania da Matriz, que está, pelo ICI, a pesquisa do ICI, em 6 mil, dentro do projeto, ele está estimado no dobro, mais ou menos em 12 mil. Mas, assim, você não interessa se você vai ter o atendimento ou não vai ter o atendimento. O dinheiro vai ser repassado. A gente pegar o exemplo do Teatro Guaíra, que é uma OS, também tem reflexo, é um patrimônio público do Estado que está sendo sucateado, e também, recentemente, a questão do Museu Oscar Niemeyer, que também está sendo privatizado, e a gente vê os reflexos aí, porque a população não tem acesso a essa cultura. Ainda sobre esse projeto, Robson, a gente viu que essa questão do Tudo Aqui ele foi bastante criticado, inclusive, a gente viu na grande mídia também algumas manifestações sobre isso. O que de fato está dentro desse projeto, né, o que ele engloba, e como os movimentos estão vendo essa questão da prestação do serviço público hoje e da tentativa de privatização desse serviço? Em linhas gerais, né, ele prevê que a prestação de alguns serviços públicos, em especial de emissão de documentos, basicamente, né, sejam eles de várias naturezas, sejam prestados e efetivados por empresas privadas terceirizadas, né, e que terceirizariam, inclusive, a contratação de servidores para prestar esses serviços, né, muito inspirado em programas e projetos que já existem em Minas Gerais e em São Paulo, né. Acho que é preciso deixar claro que a oposição que se faz, né, e a discussão que se faz a esse projeto não é a centralização dos serviços num único espaço, porque isso, de certa forma, até pode ser benéfico, no sentido de que agilizaria, né, a população teria um tempo mais curto para ter acesso a esses documentos, a essas informações e tudo mais. Mas o que está por trás disso é um assalto ao patrimônio público, né, na forma de transferência de recursos públicos, de transferência de recursos do orçamento do Estado para a iniciativa privada prestar esses serviços que já são prestados pelo Estado, né. Então nós pagaríamos em dobro, porque já pagamos através da contribuição em impostos e pagaríamos também por conta de uma massa de recursos extremamente grandes para a iniciativa privada também executar os mesmos serviços. Então, essa privatização, esse assalto ao patrimônio público que é feito e que é orquestrado por esses grupos políticos que controlam alguns estados no país é que nos faz nos posicionarmos e construirmos um debate com a população referente a essas questões. Na verdade, a sensação que a gente tem um pouco é de que o Estado está assumindo a sua incompetência, né? Ou está legalizando a sua incompetência na medida em que diz que não tem condições de prestar esses serviços ou, né, tenta restringir o acesso da população a determinado serviço e resolve, através disso, simplesmente, né, responsabilizar a iniciativa privada e passar tudo que deveria ser de responsabilidade do Estado para a iniciativa privada, como se isso resolvesse o problema, como se a iniciativa privada fosse sinônimo de eficiência.
né? Coisa que a gente sabe que também está sendo muito questionada hoje. Acho que você, Alessandra, é servidora pública, né? Poderia falar melhor para a gente um pouquinho como é que está essa relação hoje, inclusive o diálogo que vocês têm também com a sociedade, sobre essa questão do público, do privado, né, da responsabilização dos estados pelos serviços essenciais e de como esse debate entra aqui quando a gente fala das terceirizações. É uma quebra de direito, né, da população, direitos constitucionais, né, que estão previstos, o direito à saúde, à educação e outros serviços públicos. E a gente acaba pagando 2 vezes a taxa, porque dentro dos serviços públicos já estão embutidas nossas taxas, nossos impostos, e no repasse também essas empresas, nós corremos o risco de também estar pagando lá. O exemplo muito claro, que dentro de 171 serviços do Tudo Aqui, um dos que já está sendo privatizado é do atendimento ao Detran. E a gente vê hoje todo o transtorno que a população está tendo para obter esse serviço, mas eles já estão privatizados. Então, a dificuldade que se tem não é atendimento do público. Na verdade, uma preocupação é a transferência do dinheiro público. Porque hoje a reclamação do cidadão paranaense não é referente aos servidores e à forma dos serviços. E não é privatizando, não é terceirizando, é tendo um olhar para a política pública mesmo. Quando a gente pensa no superdimensionamento que está tendo dentro desse projeto daqui, para mim ele tem um nome, é corrupção mesmo, é desvio de dinheiro, está repassando isso para a mão da iniciativa privada. A gente tem exemplos em Curitiba, muito claro, como o Hospital do Idoso, que é uma parceria público-privada, e até hoje ele não funciona. Ele já foi inaugurado por 2 vezes. Né? A quem a gente reclama? Né? Quando o cidadão vai procurar o atendimento. Lá na ponta, para o cidadão, ele acha que a culpa é do servidor ali que não está dando o atendimento. Mas não está dando as condições, mas esse dinheiro foi repassado para uma empresa. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo no nosso programa e a gente já retorna então com esse debate. Repercute volta já. Ei, Coelho, vamos passear na floresta? Por que na floresta? Eu não sou Chapeuzinho Vermelho não, hein? Que isso, Coelho, somos amigos desde criança. Está bem, vamos então. Onde vocês vão? Vamos passear na floresta. Na floresta? Não posso esperar mais. Não aguento de fome. Galo, você comeu meu amigo. Não aguentava mais de tanta fome. Vocês viram o meu coelho? O lobo comeu. Eu? Ele que comeu o coelho, meu amigo, de uma vez só. Quem comeu o meu coelho? Não fui eu. Mentira, foi ele. Passarinho, quem comeu o coelho? Eu não estava olhando na hora, mas galos não comem coelhos. São os lobos que comem. Eu sei que foi você, seu lobo sonso, direto pra cadeia. Mas não fui eu, esse Você está passarinho preso, louco. você vai pra O galo cadeia, é um louco, ele assassino de comeu o coelho. coelho. O fato é único, as opiniões não. Questione as notícias, ouça outras versões. É com a verdade que se constrói a democracia. Quero falar também. Olá, estamos de volta com o Repercute Paraná. Bom, Robson, no último bloco a gente estava falando um pouco sobre a articulação da frente, né, e das coisas que estão acontecendo no Paraná, que deu origem a esse movimento, né, o projeto do Aqui, outros exemplos de privatização que a gente viu. Mas a gente sabe que por trás disso também tem uma questão de visão, né, de Estado, de visão de administração pública. Como é que o movimento tem visto isso? O que se coloca nesses debates, né, e que vem desde os anos 90, atravessam os anos, primeira década dos anos 2000 e ainda se colocam, né, e esse é o debate que está no mundo hoje também, né,
pouco da crise na Europa também vai nesse sentido, nessa discussão, né? É do papel do Estado e o papel dos serviços públicos, né? Como é que a gente compreende serviços públicos como direito ou então como a prestação como uma mercadoria, como venda de serviços públicos, né? Que é a ideia do Estado mínimo, né? Ou de um Estado no sentido mais do bem-estar, da garantia de direitos para a população, na saúde, na educação, no transporte público, né? Na habitação, no saneamento, né? Num conjunto de serviços que dão melhores condições de vida para as pessoas e compreendido isso como um direito, né? Ou então a lógica que vê o Estado como tendo, em última instância, o único papel de garantir a segurança física e jurídica, né, do patrimônio e das pessoas, né? E então, um Estado policial quase, né? E nesse sentido, esses serviços públicos que teriam o papel de melhorar as condições de vida das pessoas, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, de garantir um conjunto de questões mínimas para a dignidade humana, são vistas como um grande negócio, né, e passíveis então de serem privatizadas e, portanto, apropriadas por grupos econômicos privados e a partir disso vendidos à população. E só teria então acesso quem tem as condições econômicas de adquirir esses serviços, né? Então perde a noção do serviço público, da universalidade, da gratuidade, né? Então é uma concepção de Estado que se apropria dos recursos públicos, do espaço público, das empresas públicas e tenta se apropriar economicamente através da venda desses serviços, né? E mesmo isso pode se dar através da não privatização, da não venda das empresas, né? A privatização por dentro das empresas, como é o caso da Sanepar agora, mais recentemente. Nos últimos 2 anos e meio tem um reajuste da tarifa de água em torno de 50%, né? E paralelo a isso, há quase que o dobro do lucro líquido da Sanepar, né, que se verifica nesse período, e uma transferência para acionistas privados que vai quase chegar a 6 vezes do que eram há 2 anos e meio atrás. Então há toda uma apropriação desse instrumento de política pública ou de serviço público que é prestado à população através de grupos econômicos privados, através dos acionistas, para a acumulação econômica em benefício privado, particular, de alguns grupos econômicos. Quer dizer, só o fato de a gente ter uma empresa pública também não nos garante que o interesse público está sendo respeitado. Alessandra, e como é que está essa situação também no âmbito federal? A gente tem visto aí, por exemplo, a questão dos leilões do petróleo, né? A CUT, junto com a Federação dos Petroleiros, tem feito um debate bem incisivo sobre essa questão. Como é que vocês estão avaliando isso? Vai na contramão do projeto de nacionalização, né? Porque no momento que você for, ao exemplo, 12 leilões, né, 2,8 bilhões, mas apenas 12 concessões vão ficar na mão da Petrobras. E o restante vai tudo para a mão da iniciativa privada. Com isso, como o petróleo ele pode ser escasso, ele cada vez vai ficando mais caro. E isso também se traduz em todos os produtos derivados desse material, né? Então, a CUT veio numa campanha nacional em defesa do petróleo, a questão do pré-sal, junto com a FUP, né, a Federação dos Petroleiros também. E a questão das renovações agora, dessas concessões da energia elétrica, Robson, como é que o MAB tem visto essas questões? Primeiramente, uma medida positiva e acertada do nosso ponto de vista por parte do governo federal, que reduziu as tarifas de energia elétrica, né? Os movimentos sociais, os movimentos populares, o próprio movimento sindical já vinha fazendo ao longo aí dos últimos anos campanhas de denúncia contra as elevadas tarifas do preço da energia elétrica, né? Chamava-se o preço da luz é um roubo, né? Porque a gente tem uma geração de energia elétrica a partir de uma matriz que é hidráulica e, portanto, muito mais barata do que o resto do mundo tem, que é a partir da matriz fóssil, né? Do carvão, gás natural, petróleo. E nós pagávamos uma das tarifas mais elevadas do mundo, ainda continuamos pagando. Mas foi importante essa medida do governo, inclusive reforça isso que a gente falava agora sobre o papel do Estado, né? Porque foi uma intervenção do Estado que fez reduzir o preço da energia elétrica. Não foi a livre concorrência, a livre disputa dos mercados que fez a redução, como era o que se dizia
na época das privatizações. Então, ao contrário do que diz o discurso privatista, neoliberal, é o Estado que é capaz de fazer a redução dos preços, a redução do preço dos serviços públicos, né? Lamentavelmente, alguns governos, como de Santa Catarina, do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, mas em especial São Paulo, Minas e Paraná, que são estados com grande potencial de geração de energia elétrica, não aderiram a esse processo de renovação. Isso significa que parte desses recursos que seriam colocados por parte desses governos com a renovação acabou ficando por conta da esfera federal, que vai ter que tirar dinheiro do Tesouro Nacional, dinheiro da saúde, da educação, né, para colocar isso e fechar essa conta. Esses governos desses 3 estados, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, só aderiram ao processo de renovação na transmissão da energia, que é a parte menos lucrativa, né? Portanto, abre a possibilidade, e isso já é iminente, agora nos próximos dias, nos próximos meses, da retomada da agenda de privatização da geração de energia elétrica, das hidrelétricas, nesses estados em que os governos não aderiram à renovação das concessões, então, São Paulo, Minas e Paraná. Então, ao mesmo tempo que é um avanço no sentido da redução da tarifa e de recolocar ela como um serviço público e não como uma mercadoria, energia elétrica, ao mesmo tempo também recoloca na agenda, por parte desses governos, Minas, São Paulo e Paraná, a possibilidade de retomada de privatização da geração de energia elétrica no país. Então, um duplo sentimento, né, de satisfação por conta da redução da tarifa, mas de frustração e de embate por conta da possibilidade de privatização nesses 3 estados. Quer dizer, só para o nosso telespectador poder entender direitinho essa questão, significa que aquela redução anunciada pelo governo federal, né, que nós vimos aí amplamente noticiada, ela não vai chegar no bolso do consumidor aqui no Paraná como poderia chegar se de fato houvesse um empenho do governo local aqui para que nós tivéssemos uma tarifa de energia mais baixa. Na verdade ela chegou, né? Mas aí é por um esforço federal, isso tem que ficar claro, né? A contribuição, por exemplo, da Copel, segundo cálculos de alguns engenheiros, de alguns sindicatos, de algumas organizações, foi de apenas 0,12% nessa redução da tarifa. Então, praticamente irrisória na perspectiva do que é a Copel, do que são as companhias, né? Então, uma contribuição apenas para não dizer que ficou fora, né? Então, para pegar um pouco a carona nessa empreitada aí da redução do preço da energia elétrica. Correto. Bom, Alessandra, a gente está vendo aqui no nosso programa, então, que a educação, a saúde, a água, a energia, os serviços, está tudo sendo privatizado, né? Acho que fica uma pergunta também, nós estamos agora em 2013, ano que vem a gente sabe que tem eleição de volta aqui, e a pergunta que se faz vai sobrar alguma coisa pública no estado do Paraná, né, para uma futura gestão depois que terminar esse governo? Se deixarmos só pela responsabilidade desse governo, acredito que não vai sobrar nada, Daniel. Por isso, nós temos que estar organizados, né? Porque já está sendo sucateado o serviço público há muito tempo, desde a era Lerner, né? E vem tendo continuidade, tem uma parada, uma ruptura desses governos, e agora o governo Beto Richa assume isso como uma avalanche, inclusive pode estar pedagiando em mais 7 estradas no estado do Paraná. Então, é um alerta para a população e, principalmente, também para os trabalhadores, né, do serviço público, de que esse serviço está sendo sucateado e o Estado está passando a responsabilidade dele para a iniciativa privada. E isso está sendo pago através dos nossos bolsos. Bom, eu queria, Robson, pedir para que você reforçasse, então, né, para todo mundo que está nos assistindo, esse convite agora da frente para a organização da plenária, para a construção do plebiscito, né, a questão data, local, horário. Então, a proposta é que no próximo dia 3 de agosto, aqui em Curitiba, um sábado, nas dependências da PP Sindicato, a gente possa fazer um seminário estadual, uma plenária estadual, com lideranças, com militantes de todas as regiões do estado, onde já aí as nossas caravanas aí têm circulado, reunido, discutido com esses companheiros,
a organização da possibilidade de um plebiscito estadual para discutir as tarifas públicas, os serviços públicos, né? E no dia 3, então, a gente fazendo todo esse debate, essa discussão, para tirar, de fato, o encaminhamento do que fazer, como resistir a isso, como enfrentar isso, como nos posicionarmos frente a esse processo todo, de forma bastante articulada, unificada, né? Então, no dia 3 de agosto, a partir das 9 horas, na PP Sindicato, aqui em Curitiba, esse seminário estadual para dar uma alinhavada e uma orientada no que a gente, para o segundo semestre, aí, constrói de luta, de resistência e de enfrentamento às políticas neoliberais que, embora muitas vezes eleitoralmente derrotadas, persistem e tentam seguir aí vivas no nosso dia a dia, precarizando e desqualificando os serviços públicos. Bacana. Alguma consideração ainda, Alessandra? A participação fundamental, que a população venha participar mesmo, que é através da participação popular, por isso que a gente investe no plebiscito popular, que nós vamos estar barrando todas essas privatizações. A gente sabe que em via jurídica nós já temos vários juristas, né, excelência em direito administrativo, que deixam claro que essas privatizações, essas terceirizações são inconstitucionais, mas não é só nesse âmbito, nós temos que estar colocando a população mesmo na rua, combatendo e repensando, inclusive, na hora do nosso voto, né? Quem a gente vota, acompanhando a Assembleia Legislativa, porque todas essas terceirizações, essas privatizações, têm passado por lá também. Então, bacana. Eu gostaria de agradecer, em especial, a presença de vocês aqui com a gente hoje, né, para tratar de um tema tão importante. Reforçar, então, para você que está nos assistindo, né, venha, participe agora no dia 3 de agosto, a partir das 9 da manhã, na PP Sindicato, na Avenida Iguaçu, número 880, aqui em Curitiba. Participe da plenária, venha ajudar a construir esse movimento. E quero agradecer também a você, telespectador, pela sua audiência, por ter nos acompanhado até aqui. Repercute está chegando no seu final. Acompanhe-nos pelo Facebook, pelas redes sociais, mande suas críticas e sugestões. Muito obrigado e até o próximo programa.